Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje. Aqui quem fala é o professor Carlos Duarte. Na aula de hoje nós iremos falar sobre rotas e navegação, do inglês Routes e Navigation. E esse é um tema fundamental para que possamos criar aplicativos com múltiplas telas. No Flutter, nós temos uma terminologia específica para tratar desse assunto. Quando nos referimos às rotas, nós estamos falando sobre telas e páginas. E a partir de agora, sempre que eu falar sobre rotas, eu quero que você entenda que eu estou me referindo a uma maneira de chegar a uma tela ou uma página do seu aplicativo. Na vida real, nós sempre utilizamos uma rota diferente. Por exemplo, para ir a um restaurante, eu uso uma rota específica, e quando eu quero ir a uma casa de um amigo, eu sigo uma rota diferente. E o mesmo acontece com os nossos aplicativos. Se eu quero ir para uma tela específica, eu preciso usar uma rota que me levará àquela tela. E é assim que nós organizamos os aplicativos com múltiplas telas em Flutter. Para cada tela que você possui, você tem um guia turístico, que no caso do Flutter nós chamamos de Navigator, que leva você por cada rota, para ver cada uma das telas. E para entender como esse processo funciona, eu disponibilizei um repositório no GitHub chamado Flutter Navigation Estrutura Inicial. E não se preocupe, o link com esse e todos os outros recursos do curso estão na descrição do vídeo. Depois que você clonar o projeto e obter todas as dependências necessárias, você terá um arquivo main desse jeito. Basicamente, esse aplicativo retorna um Material App que possui a propriedade Home e começa na tela 1. Se formos na tela 1, você verá que temos apenas um app bar laranja com um texto, tela 1, e um botão dizendo ir para a tela 2. A tela 2 é bem similar, mas ela tem um app bar verde e um botão que diz voltar para a tela 1. Se executarmos o aplicativo, você pode ver que a tela é bem simples. E se clicarmos no botão ir para a tela 2, nada acontece. E isso era esperado, pois o callback do onPressed está vazio. Então, vamos descobrir como nós podemos criar uma rota para a tela 2 ao clicar nesse botão. Bem, o Flutter tem feito um excelente trabalho ao disponibilizar vários cookbooks para nos ajudar. E esse aqui, em específico, nos diz exatamente como navegar para uma tela e depois voltar. Até agora, nós já criamos as nossas duas rotas, ou seja, as telas 1 e 2. Então, o que precisamos fazer agora é usar algo chamado Navigator Push para adicionar uma rota na pilha de rotas. E o que esse método push faz é similar ao processo de empilhar livros. Você adiciona um por cima do outro. E quando você decide ler um livro, você deve utilizar o método pop para o último livro da pilha. É basicamente dessa forma que funcionam as telas dos nossos aplicativos em Flutter. Uma tela fica sobre a outra e apenas quando retiramos a tela do topo, conseguimos ver a tela que está por baixo dela. Vamos então tentar fazer essa pilha de livros no nosso código. Conforme nós temos aqui, nós precisamos usar o navigator.push e precisamos passar duas coisas para ele, um context e um material page route, informando para onde queremos ir. Bem, esse context se refere ao build context, que é simplesmente uma maneira do Flutter descobrir onde um widget particular está na árvore de widgets. Logo, quando passamos um context, nós estamos ajudando o Flutter a descobrir onde estamos e onde precisamos ir. Então, vamos implementar essa mudança da tela 1 para a tela 2. No arquivo chamado tela1, dentro do onPressed, nós vamos chamar o Navigator. E não se esqueça, todo widget stateless possui um Navigator. E sempre que você tiver um scaffold dentro do seu próprio widget, será possível executar o método push. Aqui, o context será esse build context da tela 1, que é o local atual da nossa árvore de widgets. A segunda coisa que precisamos é do Material Page Route. Ele recebe uma função que possui o parâmetro de entrada context, e no seu corpo nós vamos informar o local que desejamos navegar, que nesse caso é a tela 2. E não podemos esquecer do ponto e vírgula aqui, e algumas vírgulas para o Dart formatar o nosso código. Até o momento, o código não sabe o que é a tela 2, então vamos importar ela aqui. Vamos salvar e verificar o aplicativo. Agora,
Quando eu clico no botão, ele me leva para a segunda tela. E o processo é feito de maneira inteligente. No iOS, por exemplo, quando novas telas aparecem, isso acontece da direita para a esquerda, com uma certa animação. E quando utilizamos o Material Page Route, ele automaticamente sabe qual animação deve ser feita. Por exemplo, se eu vier no Flutter Inspector e alterar a plataforma para Android, eu vou ter uma animação parecida com a do Android. Agora, a animação tem o estilo do sistema Android e acontece de baixo para cima. E tudo isso é pré-definido no Material Page Route, desenvolvido pela equipe do Flutter. Bem, agora vamos descobrir como podemos voltar para a primeira tela ao pressionar esse botão. E como vimos antes, nós temos o método push para colocar um livro sobre a pilha e o pop para retirar. Com isso, o método pop se torna bem mais simples, pois tudo o que ele precisa fazer é destruir a tela superior para que possamos voltar na tela de baixo. Certo? Vamos na tela 2 e quando o botão voltar para a tela 1 for pressionado, tudo o que precisamos fazer é executar um navigator.pop. Isso fará com que a tela atual seja destruída. Vamos salvar e verificar. Excelente! Agora podemos ir e voltar quantas vezes desejarmos. E se nós tivermos um aplicativo mais complexo, ou seja, com várias rotas? Por exemplo, se eu tiver uma tela 0, onde eu tenho dois botões, um que vai para a tela 1 e outro que vai para a tela 2? Bem, nós podemos resolver isso facilmente utilizando rotas nomeadas. Se voltarmos no Cookbook, podemos descobrir facilmente como fazer isso. Basta selecionarmos esse link, que significa navegar com rotas nomeadas. Nós já criamos as duas telas e agora precisamos definir as rotas. E nós vamos fazer isso dentro do Material App. Portanto, no nosso caso, isso será feito dentro do arquivo main.dart. E ao invés de ter o home direcionando para a tela 1, vamos mudar para a tela 0 para que eu possa mostrar para você como funciona. E, obviamente, precisamos importar a tela 0 aqui em cima. Vamos fazer um hot restart para reiniciar o aplicativo do zero. Observe que agora nós temos dois botões, um que leva para a tela 1 e o outro que leva para a tela 2. E quando eu clicar neles, eles devem me levar à rota correta. E como faremos para implementar isso? Bem, o Material App também tem uma propriedade chamada Routes, que nos permite definir algo chamado de mapa. Um mapa é semelhante a um dicionário em outras linguagens de programação, e é basicamente um tipo de coleção. Assim como as listas são coleções de itens, os mapas também são coleções. E a diferença entre os mapas e as listas são que os mapas possuem uma chave e um valor. Assim como nos dicionários nós temos um termo e uma definição, os mapas possuem a mesma característica. Logo, nós podemos definir a rota usando a construção de um mapa, sobre a qual falaremos bastante na próxima aula. Mas não se preocupe por enquanto, os mapas são super simples de usar e eu tenho certeza que você entenderá como eles funcionam apenas vendo o que vamos fazer agora. Vamos ver como as rotas são definidas. Nós criamos um mapa que possui uma chave e um valor. Isso significa que quando a rota barra é selecionada, nós devemos construir a primeira tela e quando a rota barra second for selecionada, construir a segunda. Agora, vamos definir isso no nosso aplicativo. Para criarmos um mapa, precisamos de um conjunto de chaves. Logo, aqui dentro, nós definiremos o nosso mapa, que terá algumas chaves e valores específicos. A chave é o nome da rota, e que nesse caso vamos usar uma barra. E então, adicionamos os dois pontos para especificar o valor. Observe que todas as rotas possuem uma função com o valor do mapa. E nesse caso, a string é o nome da rota, e o valor vai ser uma função que tem um contexto como parâmetro de entrada e retorna um widget. E aqui, no nosso caso, nós teremos um context como parâmetro de entrada que retornará um widget que será a nossa tela 0. Assim, nós podemos definir uma outra rota. Vamos adicionar uma rota chamada barra primeira, que terá novamente um context e retornará a tela 1 nesse caso. E para finalizar, vamos adicionar a última rota que será barra segunda, que irá nos direcionar para a tela 2.
Naturalmente, nós precisamos importar aqui as telas 1 e 2. Agora que criamos todas as nossas rotas nomeadas, vamos usá-las de fato. Observe que normalmente nós utilizamos a propriedade Home do Material App para definir onde o aplicativo deve iniciar, ou seja, qual tela deve ser exibida primeiro. Mas ao invés disso, nós podemos usar uma propriedade chamada Initial Route. E nós podemos simplesmente fornecer uma string a ela para dizer qual rota queremos de todas as que definimos. E que nesse caso será a rota com o valor barra. E tome muito cuidado, nós não podemos usar as propriedades Home e Initial Route ao mesmo tempo. Se você tentar fazer isso, o aplicativo irá travar. Particularmente, eu prefiro utilizar o Initial Route, pois ele já está definido no nosso mapa. Mas você pode ficar à vontade para usar o Home. Agora, nós precisamos usar essas rotas dentro da nossa tela 0, no local onde queremos navegar para a tela 1, por exemplo. E nós podemos fazer isso utilizando o navigator.pushedName, onde podemos informar uma rota nomeada. Nesse caso, utilizamos o contexto atual do aplicativo e, como queremos ir para a tela 1, adicionamos barra primeira aqui. E se quisermos ir para a segunda tela quando clicamos nesse segundo botão, basta alterarmos aqui para segunda. Agora, se executarmos um hot restart, quando eu clico ir para a tela 1, ele vai para a tela 1, e quando eu clico em ir para a tela 2, ele vai para a tela 2. Dessa forma, todos os meus botões que usam o Navigator, onde eu crio as rotas, funcionam, e ainda eu posso ir da tela 1 para a tela 2. Assim, eu tenho empilhado 3 telas, a tela 0, a 1 e a tela 2. Veja que o Navigator é uma forma muito fácil de navegar entre as telas, e conforme o seu aplicativo for ficando mais complexo, você precisará de mais rotas. Agora que você aprendeu tudo sobre rotas e navegação, vamos voltar no nosso aplicativo e aplicar esses conceitos. Primeiramente, eu vou criar um novo arquivo em Dart aqui dentro da pasta lib, e vou chamá-lo de tela_resultados. Vamos importar o pacote Material e criar um widget stateless aqui, chamado tela resultados. E ao invés de retornar um container, nós vamos retornar um scaffold que possui um appbar com o título calculadora IMC. Esse scaffold também terá um body com um texto qualquer. E nós estamos fazendo isso apenas para confirmar se estamos navegando corretamente para essa tela de resultados. Agora que já temos a tela de resultados, nós podemos voltar à tela principal, onde temos um container. Nele, nós vamos adicionar um filho com o texto calcular. E para que o nosso container detecte toques, nós vamos incorporá-lo a um gesture detector e adicionar a propriedade onTap que criará a rota para a tela de resultados. E agora, eu tenho um desafio para você. Eu quero que você utilize o que aprendeu sobre rotas e navegação para levar o usuário da primeira tela para a tela de resultados quando ele clicar sobre o botão calcular. Pause o vídeo e tente completar esse desafio. E aproveite para deixar o seu like e compartilhar o curso de Flutter com outras pessoas. Isso nos motiva cada vez mais a trazer conteúdos com uma boa qualidade para você. Bem, nesse caso, nós iremos navegar apenas entre duas telas, então não precisamos criar rotas nomeadas. Nós podemos simplesmente chamar o método push do Navigator, utilizar o contexto atual e a rota será um Material Page Route. No Builder, nós criamos uma função que tem um context como parâmetro de entrada e retorna a tela resultados. E para que a tela resultados seja reconhecida, nós precisamos importar o arquivo tela_resultados aqui em cima. Se salvarmos o projeto, você pode ver que quando clicamos em qualquer lugar dentro dessa área laranja, nós somos levados à segunda tela, que tem o texto Canal Polimorfismo. É importante ressaltar que todo o tema que padronizamos lá no início do módulo agora é levado para a nossa segunda tela, como, por exemplo, a cor de fundo e a cor do estilo do texto. Bem, agora nós somos capazes de navegar entre duas telas, e tudo o que precisamos fazer
é trabalhar um pouco no design e calcular de fato o IMC. Mas como eu prometi a você, na nossa próxima aula nós vamos aprofundar nos mapas do Dart e entender ainda mais como eles funcionam. Mas se você já está familiarizado com mapas ou dicionários, fique à vontade para pular a nossa próxima aula e continuar a construção do nosso app. De uma forma ou de outra, nos vemos na nossa próxima aula. E se você gostou da aula de hoje e ainda não deixou o seu like, deixe o seu like e se inscreva no canal para receber futuras novidades. Até a próxima e muito obrigado!